Jornal da Xodó em Rede. Jornal da Xodó em Rede. Entrevista. Olha, vamos conversar agora com Humberto Doria, que é instrutor de tiro credenciado junto à Polícia Federal. Aí você vai poder tirar sua dúvida sobre qual a diferença entre posse e porte de arma. Alguma diferença? Né? Quais são os procedimentos? O que é que pode mudar quando o Lula assumir em relação à questão das armas? Né? Enfim, essas e outras dúvidas e questões você vai poder tirar aqui no Jornal da Xodó. Humberto Doria, Eduardo Carvalho, Carlos Dias, nossa querida Valquíria Miron, seja bem-vindo, viu? Boa tarde a todos os ouvintes da Xodó. Boa tarde a vocês, entrevistadores. Me chamo Humberto Doria, né? Sou instrutor credenciado da Polícia Federal aqui em Sergipe e estou aberto a tirar todas as dúvidas que vocês tiverem em relação à parte de aquisição de armamento. Meu querido Carlos, da vez ao mais velho, né? Tá bom, Eduardo, eu vou aceitar pelo conta que meus cabelos estão mais brancos do que o seu, ainda tem uns pretinhos aí no meio. Você tá pensando em comprar uma arma? Vamos lá então. Ô Humberto, seja bem-vindo, viu? E a pergunta é a seguinte: a diferença entre posse e porte de arma de fogo. Queria que você falasse a diferença entre posse e porte de arma de fogo. Vamos lá. Então, essa é uma dúvida bem recorrente. O pessoal mistura muito, troca muito essas questões. Então, vamos lá, vamos tentar explicar de uma forma assim bem clara. Posse de arma. O que é posse de arma? Posse de arma é o direito que o cidadão vai ter de ter a sua arma na sua residência, no seu estabelecimento comercial ou na sua propriedade rural. Posse ele só pode ter em um local, por isso que eu estou falando ou na residência, ou na sua empresa, ou na sua propriedade rural, certo? Não pode ter uma em cada local desse não, né? Pode ter um em cada local. Só pode ter uma. Isso. Na verdade, existe o limite, né, de armas, que hoje está de 4 armas, né, pela Polícia Federal, 2 longas e 2 curtas, certo? Então, é assim que funciona. O cidadão tem direito à posse. Ele vai ter uma arma na sua residência. Essa arma não vai poder circular entre os outros endereços dele. Caso ele tenha necessidade, ele vai requerer uma arma para cada endereço. E justificar o endereço, justificar, né? O porquê daquele motivo, entendeu? Que ele precisa daquela arma ali. Essa é a posse. Então, a posse é para você ter sua arma na sua residência, certo? O que é que seria o porte? O porte é o direito, né, que um cidadão que tem a posse poder transitar com a sua arma dentro do seu itinerário aí, entendeu? E aí tem algumas limitações, né? Esses portes são deferidos e emitidos pela Polícia Federal, né? E eles têm temporalidade, né? Eles têm um tempo de validade e também regionalidade. Então, de acordo com a necessidade que o cidadão tenha, a Polícia Federal vai determinar se o porte é válido só em Sergipe, ou se é válido em regiões tipo Nordeste, né, ou Sul, ou se o cara tem a necessidade de ter o porte. Ou seja, a porte, em todo o território nacional. Independentemente dele ser brasileiro, ela tem uma limitação também por estado, não é o meu porte nem sempre significa que eu possa andar o Brasil inteiro com a minha arma. Justamente, no ato que o superintendente da Polícia Federal vai emitir o porte, ele consta lá a abrangência, se ele vai ser estadual, se ele vai ser regional, se ele vai ser nacional. Então, isso é muito analisado pela questão da equipe lá da Polícia Federal, que vai estar analisando para emitir esse documento, certo? Agora, Humberto, você falou há pouco instante, antes de nós iniciarmos a entrevista, que é muito importante falar sobre a prova, né? O Eduardo falou aqui sobre um curso, mas não é um curso, é uma prova. Como é que funciona essa prova? O que a pessoa precisa fazer para poder, na verdade, participar dessa prova? Queria que você explicasse detalhadamente essa questão. Pronto, vamos lá. O que é que a Polícia Federal e o outro órgão fiscalizador, que é o Exército, exige de laudos técnicos para comprar arma ou se tornar atirador esportivo? Lembrando que atirador esportivo, que é aquela sigla CAC, né? Colecionador, atirador e caçador. Quem fiscaliza é o Exército, e as armas do Sinarme, que são armas com finalidade para a Polícia Federal, é a Polícia Federal, ou para a defesa pessoal é a Polícia Federal que controla. Então vamos lá. O pessoal troca muito curso com treino com prova.
O que é que a Polícia Federal e o Exército exigem? Que o cidadão apresente laudos de capacidade psicológica e técnica. Então, são provas, são avaliações, né? O curso ou o treino, o candidato, a gente orienta que ele busque tudo isso antes de iniciar o seu processo. Ele vá a algum clube de tiro, procure algum instrutor, né? Vá fazer o seu curso primeiro, vá aprender primeiro a manusear uma arma, para depois ele dar início à sua prova psicológica. Sendo aprovado, ele vai marcar uma prova de tiro com o instrutor credenciado da Polícia Federal. Como é que essa prova funciona, né? Tem uma prova teórica, né? Abordando normas de segurança, conduta no stand, nomenclatura dos armamentos e algumas questões sobre legislação. Então ele vai fazer essa prova escrita. Terminando essa prova, sendo apto, ele vai passar para a parte de avaliação técnica, que é a parte dos tiros. Nessa parte ele vai ser avaliado a conduta dele no stand, né? A segurança com que ele trata o armamento, né? E finalmente a pontuação que ele vai ter no seu alvo ali, tendo que ser de 60% para ele receber esse laudo como apto. No caso de reprovação, ele só poderá repetir essa prova 30 dias agora, após. Humberto, no caso aí da prova, né? É interessante que ele já tenha feito o que a gente chama de curso. Curso, senão... é o mais importante, né? A capacitação, eu acho que é a parte mais importante. Porque como é que tu vai se disponibilizar em fazer uma prova com uma arma de fogo? Sem conhecimento, né? Sem conhecimento nenhum, ou seja, você está se expondo ao risco desnecessário, expondo o instrutor e expondo as outras pessoas que estão naquele ambiente. Então, geralmente, quando a pessoa me procura para fazer uma avaliação, a primeira pergunta que eu faço é como é que está a capacidade técnica dele. Então, se ele me fala, eu já sei, eu já sou CAC, eu já tenho arma, estou renovando, a gente marca e agenda a prova. Caso ele me fale que não tem nenhuma experiência, eu recomendo a ele, né, procurar um instrutor antes para poder fazer essa capacitação e logo após a gente marcar a prova para fazer e ele obter o êxito, né? E o caso dos cursos, meu querido Carlos, esses cursos, eles têm uma duração de mais ou menos quanto tempo? Então, geralmente um curso de iniciação ao tiro, ele vai levar uma manhã ou uma tarde, né? As pessoas podem procurar esses cursos, ou procurando os instrutores diretamente, ou procurando um clube de tiro, né? Que é o local onde as provas, os cursos e os treinos são realizados. Disparo de arma de fogo só pode ser feito em local autorizado. Então, aqui em nosso estado a gente tem vários clubes e também tem várias escolas de formação de vigilante, onde também a gente aplica essas avaliações. Eu tenho aqui uma pergunta do Josué Santos, Humberto. Ele diz assim: qual problema de saúde pode reprovar o cidadão desta prova? Então, na parte técnica, né, que é a parte que eu posso informar a vocês, né, de repente se ele tiver algum problema de mobilidade ou de sustentação, ele não conseguir, né, empunhar a arma da forma correta, fazer o procedimento da forma correta e acertar o alvo. Então, assim, na parte que o instrutor avalia, só se ele tiver algum problema desse tipo, ou se ele tiver com algum problema mental, de concentração, não conseguir passar na prova escrita. Agora, há muita dúvida, né? Porque está se pensando hoje em fazer uma mudança, ao invés do Exército Brasileiro, né? Passar para a Polícia Federal essa questão aí do transferir para a Polícia a responsabilidade sobre a avaliação e autorização de registro de CAC. Na sua avaliação, bom, ruim ou não altera? Então, vamos lá, meu amigo. A gente ouviu, né? Se ventilou essa informação, né? Em várias mídias, em várias redes sociais. E assim, eu acho muito cedo ainda para a gente tentar fazer algum tipo de análise, porque tem outras questões que vão entrar nesse mérito e que eu percebo muito o seguinte: o pessoal está divulgando muita informação sem nem ter conhecimento de como se trata aquilo ali, de qual lei é específica para aquilo ali. Então vai ter alguns intercalços jurídicos e eu acho que não vai se conseguir fazer da forma que estão tão rápido assim como propagando, né? Aí se você me perguntar a minha opinião, o que é que eu acho? Eu acho que se mantendo a liberdade do cidadão de bem, de poder praticar o seu esporte e poder defender a sua residência, a sua família e o seu patrimônio, né? Se mantendo, se assegurando isso, não vai fazer diferença qual vai ser o órgão que vai estar fiscalizando.
É óbvio que toda atividade precisa ser fiscalizada. Então, esse é o meu ponto de vista, respeitando o nosso direito de defesa, respeitando a nossa liberdade de praticar um esporte, inclusive um esporte olímpico, né, que é o tiro esportivo, né? Foi uma das primeiras medalhas, né, que o Brasil, né, conseguiu, foi olímpico, foi no tiro esportivo. Para mim não vai fazer diferença qual vai ser o órgão que vai estar fiscalizando e controlando isso aí. Olha, são exatamente 13h18. Nós estamos conversando com Humberto Doria. Ele é instrutor de tiro credenciado junto à Polícia Federal, tirando dúvidas entre a diferença entre posse, porte, prova, curso, treino e quem vai fiscalizar essa questão. Agora, voltando à parte do curso, Eduardo, eu quero tirar aqui uma dúvida com o Humberto. Ele disse que quando você perguntou sobre a duração do tempo, ele disse uma tarde, uma manhã. É tão curto assim, Humberto? O tiro é uma coisa assim bem dinâmico, bem fácil de se aprender. Hoje em dia, nos nossos estados, a gente tem grandes instrutores que têm uma metodologia assim fantástica em aprendizado. E para qualquer pessoa que nunca teve experiência, esse curto tempo aí já é o mínimo necessário para que ele manuseie uma arma com segurança e consiga fazer os seus disparos. Questões mais de detalhes, né? De precisão, de melhorar a questão dos resultados, aí a gente vai buscar um treinamento mais específico, vai ser uma coisa assim mais longa. Mas de início, para um manuseio seguro, geralmente um turno desse aprende de 4 a 6 desarmar, horas. mexer com ela. Isso, geralmente o curso de iniciação ele aprende sobre legislação, sobre montagem, desmontagem, sobre as normas de segurança e sobre os fundamentos do tiro, que é o mais importante. No mesmo curso? No mesmo curso. Olha, tem perguntas aqui, tanto de Estância quanto de Itabaiana, viu? Ótimo. Vamos começar com Estância. Vamos lá. Boa tarde, Humberto. Uma pessoa que tem o porte de armas pode viajar de avião com a arma? Rodrigo Rocha, de Estância. Então, vamos lá, Rodrigo. Se você tiver o porte federal, sim. Inclusive, todas as minhas viagens, eu levo a minha arma. O único detalhe é que no voo, a arma não vai com você. A arma vai precisar ser despachada pela companhia aérea, você precisa emitir uma guia de antecedência, inclusive você já faz essa guia pela internet. Ela pode ir com cartucho valida, ou não? Tem que ir sem as... Ela vai separada da munição, mas você pode levar os dois. Tipo, tô indo para São Paulo participar de uma competição, eu preciso levar minhas armas e minhas munições, né? Elas vão acondicionadas separadamente, mas vão embarcar tanto as armas como as munições. Porém, ela é despachada, ela não vai junto ao seu corpo. Outra pergunta aqui, só que dessa feita é Itabaiana, viu? Certo. Quando Lula estiver no comando da presidência, o senhor acredita que algo pode mudar? Camila Alves, de Itabaiana. Então vamos lá, Camila, veja bem. Eu acho que tudo pode acontecer, inclusive nada, como diz a história. Então a gente não vai tentar adivinhar o que vai acontecer. A gente precisa, né, ver que... Morrer de véspera, né? Pois é, que posicionamento eles vão tomar, né? Para ver o que é que a gente consegue, né, articular de forma política ou chamar para uma conversa, demonstrar a nossa necessidade, para ver se a gente fica com essa questão bem pacificada, porque o pessoal fica se impressionando muito com essa questão, porque vai tomar que... Cara, o tiro esportivo existe há muito tempo atrás, né? Teve a era Lula, Dilma, Temer. Sempre existiu, né? Sempre existiu isso aí. Agora a gente percebe um pouco de ameaça da parte deles, de vamos restringir, vamos fazer isso, vamos tentar tomar, vamos confiscar. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o cidadão tem que ter o direito dele, da liberdade de praticar o seu esporte, né? Ou a sua arma junto para a polícia, ou registrado da Polícia Federal, para ele se defender a sua honra, a sua família, o seu patrimônio. Tá presente, né? Agora, Humberto, tem 3 palavras aqui: caçador, atirador e colecionador. Tecnicamente, quando é que eu sou caçador, atirador e colecionador? O que é que diferencia? Então vamos lá. Para você se tornar o CAC, que é o colecionador, atirador e caçador, certo? Quem lhe oficia é o Exército com um documento chamado certificado de registro, certo? E nesse certificado de registro, você é que vai determinar qual é o tipo de registro que você quer. Se quer de atirador, se quer de colecionador, se quer de caçador ou se quer os 3.
Para isso existem alguns pré-requisitos que você vai ter que informar quando você vai montar seu processo. No caso aqui de caçador, geralmente são armas de cano longo, é isso? É isso, geralmente a caça, né? A caça ela é feita com armas de cano longo. Mas não é quando se fala caçador, o pessoal imagina que o cara vai botar uma espingarda nas costas, né? E vai sair matando teiu, tatu, perdiz, codorna. Não. A caça no Brasil é só autorizada algumas espécies invasoras, tipo o javaporco, aqueles animais que destroem plantações e tal, que no nosso estado não tem ainda atividade de caça regulamentada. Mas não impede de um sergipano ser caçador e ir para o sul, para o sudeste, né? E fazer essa caça em benefício à sociedade, né? Porque é uma caça de controle daquela espécie, que está se proliferando de forma normal. O caçador, ele pode... O comportamento dele é como porta, ou seja, eu quero caçar, amanheci vou caçar. Eu escolho o local que eu vou caçar. Esse meu deslocamento, eu como caçador estou garantido, a polícia pode interpretar que eu estou fora da minha... Então, se você tiver com toda a sua documentação completa, sua arma, né, seu CR em dia, sua arma com o CRAF em dia e a guia da sua arma em dia, né, você justificando que você está em deslocamento para fazer a caça, para você fazer a caça... Não em Sergipe, né? Isso, não em Sergipe. Sergipe não tem. Né? Não é permitido. Na verdade, não existe, né, o animal para caçar. Né, para caçar, certo? Com exceção, né, do caçador de subsistência, que aí quem regula isso é a Polícia Federal. O que é o caçador de subsistência? Aquele cara que ele alega que ele não tem nenhuma condição de se alimentar e que ele sobrevive da caça. Não é o caçador do Exército que a gente está tratando aqui. São caças diferentes. Voltando ao caçador do Exército, né, além disso tudo, ele também precisa de uma autorização do IBAMA. Então, se ele tiver com toda essa documentação em dia, ele, né, pode circular. Ele vai, no caso do atirador, é aquele que... O atirador é o praticante do tiro esportivo, né? É o cara que vai para o clube para treinar ou para participar de competições. Não é para estar atirando à toa, não. De forma nenhuma, até porque a munição... até porque a munição está muito cara, né? Pois é. No caso do atirador, ele também vai ter restrição, né? Ou seja, só no clube é que ele vai poder... Na verdade, só em locais autorizados é que pode acontecer competições de tiro. Ou seja, só em clubes de tiro. E o uso da arma dele? É restrita também, é só o local do tiro, ou ele pode andar como se fosse porta? Ele pode sair, por exemplo, de uma distância de 3, 4 quilômetros até o clube de tiro, ou tem uma restrição relacionada a isso? Então, vamos lá. O atirador esportivo hoje, ele tem direito a um documento chamado Guia de Trânsito, certo? Então, essa guia, ele permite hoje o porte de trânsito. O que é isso? Desde que ele esteja se dirigindo para algum clube de tiro, para participar de alguma competição ou prática do tiro esportivo, hoje ele pode transportar uma arma curta do seu acervo a pronto emprego, né, no deslocamento até aquele local, né, para fazer a defesa do seu acervo. Ou seja, o cara tem 20 armas. Ele vai sair daqui de Aracaju e vai participar de uma competição no clube em Recife. Então ele tem o direito de estar com uma das armas dele curta, a pronto emprego, né? Para poder fazer a sua defesa. Que é pronto emprego? Pronto emprego é a arma pronta para o disparo. É a arma pronta para poder lhe defender. Entendeu? Muito bem. É a arma municiada, né? E pronta para... E o colecionador? O colecionador é uma pessoa que coleciona armamentos, né? E existe a quantidade de armas que ele pode colecionar ou não? Não. Tem algumas restrições com questão de calibre, de tipo de funcionamento, mas de quantidade não. Necessariamente o colecionador não precisa ser um atirador nem um caçador. Justamente. Mas ele precisa ter conhecimento pelo menos da arma, porque olha, eu gosto das armas. Mas ele também precisa ser perito no conhecimento das armas ou necessariamente não? Boa pergunta. Ele precisa ter esse conhecimento técnico, até porque para ele dar entrada no CR dele como colecionador, ele vai precisar passar por uma avaliação psicológica e por uma avaliação de tiro. Então, ele vai precisar ter noção. Até porque ele vai colecionar uma coisa que necessita conhecimento técnico para manusear. É porque possa ser que aconteça que algum vizinho denuncie, a polícia vai na casa desse cidadão que tem essa quantidade de arma e ele já está coberto com esses documentos. Né? Isso, ele vai ter, né, o CR, né, que é o documento, que é o certificado de registro,
e ele vai ter o CRAF das armas, né? O CRAF seria a identidade daquela arma, aquele documento da arma. Então, ele tem um documento que lhe habilita a ser o CAC, e cada arma dele tem mais um documento que é chamado de CRAF. Então, ele vai apresentar à autoridade policial a licença dele, de atirador, e os registros dos armamentos. No caso do quem vai fazer o curso, geralmente tem um perfil de arma, por exemplo, .40, 38. A pessoa, existe graduação, ou seja, eu posso subindo no armamento ou ele é básico? Isso, aí você tocou na questão de calibres, né? De calibre. Você falou em calibres. Geralmente, quando vai se fazer um curso de iniciação, a gente geralmente começa com os calibres mais leves, né? Para a pessoa não sentir tanto o recuo da arma e não se assustar. Então, a gente começa sempre com os calibres menores, né? Pistola a gente começa geralmente pelo calibre 380 e revólver a gente começa geralmente no calibre 38. Mas não impede de, no curso, ele efetuar disparos com outros calibres, ou com uma carabina, ou com uma espingarda, ou com um fuzil. Mas geralmente a gente começa pela pistola ou pelo revólver. Né? Aqui a Maria Alcântara, do Augusto Franco, ela pergunta: tem idade inicial e idade limite para fazer o curso, Humberto? Muito boa pergunta, né? A nossa atual legislação diz que qualquer pessoa que seja maior de 25 anos e não responda a nenhum processo criminal e inquérito policial, que tenha residência certa e atividade ilícita, tem direito a comprar a sua arma. Aí a questão de idade limite, eu creio que até a idade que ele consiga lucidez, né? Fazer as suas renovações e passar pelas avaliações. O grande problema de possuir arma, Eduardo, Humberto, se pode concordar comigo ou não, é a questão psicológica, né, do cidadão, né? Às vezes ele possui uma arma, mas psicologicamente ele não está preparado para ter aquela arma. A gente teve aí episódios recentemente de 2 mortes, né? Aqui na Atalaia, onde um policial, que se é policial, dá a entender que está preparado para ter a arma, e acabou aquela tragédia que ocorreu. Ele morreu, a mãe do proprietário do bar também morreu, atingido pelo disparo de arma de fogo, e o dono do bar, que estava com arma de fogo também. A gente tem até que acompanhar esse processo. O psicológico é importante, não é isso, Humberto? Muito, por isso que a pessoa tem que fazer uma avaliação psicológica, né? E se aprovado, ele vai fazer a avaliação de tiro. Sendo aprovado, ele vai dar seguimento ao processo. E como é que vocês conseguem analisar essa questão psicológica da pessoa? Então, como é que é isso aí? Porque você está conversando comigo, mas você não sabe o meu psicológico. Eu estou conversando com você, mas eu não sei o seu psicológico, nem o psicológico de Eduardo. Como é que vocês conseguem fazer essa avaliação para capacitar a pessoa a fazer aquele curso, aquele treinamento? Então, vamos lá, vamos só separar as coisas. Quem faz essa avaliação é um psicólogo responsável, ou seja, ele é um profissional especializado nessa área. Eu não vou saber te explicar quais os critérios que ele usa, nem quais as avaliações. Certo. Mas isso existe e é controlado pelo órgão que fiscaliza os psicólogos, que eu acho que seja um conselho federal ou regional, certo? Então, na verdade, o psicólogo não vai lhe capacitar. O psicólogo vai lhe analisar e dizer se você tem ou não perfil, certo? Voltando à questão do assunto que você tocou sobre o que aconteceu lá na Atalaia, né? Foi uma fatalidade, infelizmente, 2 pessoas vieram a óbito. Uma coisa eu lhe afirmo de certeza: se uma das partes não estivesse armada e muito bem preparada, seriam 3 óbitos. Ele conseguiu, ou mais, né? Porque, inclusive, eu assisti hoje no jornal que já teve mais uma 4ª pessoa baleada no braço, parece que já passou pelo hospital de urgência e vai precisar fazer no mais mesmo uma cenário, cirurgia. né? Humberto, segura só um pouquinho, nós vamos ao intervalo e a gente retorna já já. Tranquilidade. Humberto Dória, instrutor de tiro, credenciado junto à Polícia Federal, né? Havia muitas dúvidas em relação a essa questão, né? Se haveria mudança de decreto, ainda é cedo, né? Muito cedo ainda. Muito cedo, mas no Brasil inteiro, aqui em Sergipe, né? A explicação dele, não há autorização ainda para caça, né? Aqui não temos essa questão. Para atirador pode, para colecionador pode. Ele estava falando da diferença entre caçador, atirador e colecionador, e falando também sobre o curso, né? Que você consegue numa manhã ou numa tarde, pelo menos ter noções muito básicas, né? E depois se quiser acrescentar, mas exatamente isso, Humberto? Isso, em relação ao curso,
eu acho muito importante, e antes de procurar um instrutor para ser avaliado, vá se capacitar, né? Para poder chegar lá e fazer a prova de forma mais tranquila, de forma mais sossegada, e conhecimento não ocupa espaço. E principalmente com arma de fogo, né? O interessado tem que ter bastante responsabilidade e tem que manusear com segurança, tem que saber. Mas também não são baratas, né? Então, essa questão de valor, eu falo sempre que arma é como carro, né? Vai ter seu perfil, né? Vai ter do carro mais básico, do Fiat Uno, uma Ferrari, né? Mas qualquer arma hoje em dia está em torno de seus R$4.500, R$5.000. Tá vendo, cara? Bem, vamos. Você que é fazendeiro, é um nada, né? É um nada. Um Nelore ainda sobra muito dinheiro, viu? O Nelore ele compra umas 10 armas. Umas 10 armas, olha aí. 10 armas dá pra comprar, né? Com certeza. Meu querido Humberto Doria, quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Xodó. Queria que você deixasse seu contato, já que você é instrutor, né? As pessoas que estavam nos ouvindo criou uma expectativa, uma curiosidade de querer se tornar um atirador, um colecionador. De repente vai entrar em contato com você e vai falar contigo sobre tudo isso. Inclusive os nossos amigos aqui já pegaram o seu contato. Você já vai ter alunos aqui do Jornal da Xodó. Atirando, com certeza. Já tem um repórter, é o melhor repórter de Sergipe. O melhor. Quando ele disser Tejo Preto, eu disse Tejo. Com certeza. Obrigado, Humberto. Fique à vontade para suas considerações finais. Tranquilo. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade e dar a visibilidade desse tema, que é muito importante. A gente esclarecer, né, que é uma coisa séria, que é uma coisa feita de forma lícita e que a gente precisa deixar a população mais informada. Quem tiver algumas dúvidas, quiser tirar qualquer dúvida, quiser saber de alguma coisa assim mais aprofundado, me segue nas redes sociais, né? No Instagram, busca lá Instrutor Humberto Doria, e o WhatsApp é o 79999824897. Humberto, você está graduado para todo tipo de arma, até onde você vai? Isso, eu sou o perito avaliador, né? Um dos, né, que vai emitir o laudo de capacidade técnica. Então, o cara que comprar um revólver vai fazer prova comigo de revólver. O cara quer comprar uma pistola, vai fazer uma prova comigo de pistola, uma carabina, uma espingarda, um rifle. Muito bom. Então, ele vai fazer, cada tipo de arma tem uma prova diferente, beleza? Muito bom, viu? Obrigado, Humberto. Eu que nosso querido agradeço. Daniel aí. Uma boa tarde, Daniel. Muito obrigado. Atirador, né? Atirador. Daniel é atirador. Viu? Minha amiga Valquíria também, muito obrigado por tudo. E uma boa tarde a todos vocês. Muito bem, vamos falar disso.